Doutor Francisco, se fosse para eu ter que malhar, eu nem faria cirurgia bariátrica. Essa e outras perguntas relacionadas ao exercício são muito comuns no meu consultório. Eu quero explicar isso aqui hoje para você. Sou Francisco Rebouças, cirurgião bariátrico. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a dar um like, para que mais pessoas possam receber esse tipo de conteúdo de qualidade. Afinal de contas, doutor Francisco, por que o bariátrico precisa fazer exercício físico, né? Algumas pessoas me perguntam, eu já estou perdendo peso, para que eu vou malhar? Eu já estou perdendo peso, malhei a vida inteira e não perdi peso, agora que eu estou perdendo peso sem malhar, por que eu vou malhar? E eu não posso fazer exercício depois que eu operei bariátrica porque eu estou sentindo fraqueza. E qual é o exercício que eu preciso ou que eu posso fazer pós-bariátrica e quanto tempo depois? Fique comigo que nós vamos responder todas essas dúvidas nesse breve vídeo aqui. Então existem muitos mitos, vinculados à obesidade, vinculados à bariátrica, muitos mitos vinculados ao exercício e vamos te mostrar que a ciência diz sobre isso. A verdade, primeiro ponto, a verdade é que o exercício físico por si só não é um bom método para emagrecer. É fundamental você entender isso, Pessoas que estão comendo, estão com peso, de repente, não, vou malhar para perder peso. Quase 100% das vezes o resultado de perda de peso não é o que a pessoa queria. Veja bem, de perda de peso, não estou falando de saúde. Exercício físico está provado que quem faz exercício físico vive mais, dorme melhor, tem mais ânimo, menos depressão, menos doenças. Eu estou falando sobre peso. Então, exercício isolado não é bom para perder peso, mas todas as pessoas que estão fazendo dieta, que estão perdendo peso, precisam fazer exercícios físicos. O exercício físico isolado não é bom para perder peso, mas ele é fundamental para quem já está perdendo peso. Perceba bem, esse princípio ele é muito importante. Sozinho ele não é bom para perder peso, mas todo mundo que está perdendo peso, seja por bariátrica, por jejum intermitente, por qualquer dieta, injeção, qualquer método de perda de peso, o exercício físico ele é fundamental. Por quê? Você precisa entender que nosso organismo ele tem uma inteligência biológica. Se você está ganhando, por quê? Isso é natural. O que é essa inteligência biológica? É um mecanismo de sobrevivência. Nós não fomos feitos numa época que havia geladeira, que havia formas de estocar alimento de maneira industrial. E a população cresceu muito. Então, nosso organismo ele tem meios para se adaptar à sazonalidade de fartura e escassez. Então, se de repente você está comendo, ganhando menos calorias, ganhando menos alimento, você tem mecanismos biológicos e hormonais para frear a sua perda de peso. É como se você agora está na escassez, eu tenho que manter isso aqui até chegar na época da fartura. Então, isso a pessoa precisa entender, isso é uma inteligência biológica, é natural, todos nós temos. Então, de uma maneira simplificada, quando você está ganhando menos, seja por um regime, bariátrica, injeção, alguma coisa, seu organismo ele vai priorizar a jogar fora quem gasta mais. Quem gasta mais? É o músculo. Músculo tem alto gasto metabólico, alto gasto energético. Gordura, baixo gasto energético. Então, se você está ganhando pouco, ele vai jogar fora tudo que ele puder de músculo. E é o que você não quer. A perda de músculo é chamado sarcopenia. E essa sarcopenia ela é o pivô de um problema que todo mundo já deve ter visto falar, que é chamado o efeito sanfona, porque você perde peso, perdendo músculo, depois você ganha tudo de novo e fica cada vez mais difícil perder peso. Então, você precisa entender que tem que evitar a perda muscular. Ganhar músculo não é fácil para ninguém. Aumentar a sua massa muscular é difícil. Mas veja bem, evitar perder músculo não é muito difícil, é fácil. É só você exercitá-lo e dar substrato para ele, dar proteína. Comer proteína e fazer atividade física é o que vai evitar a sua sarcopenia, é que vai evitar perder músculo. E isso é fundamental para o paciente bariátrico. Então, qual que é o melhor exercício, doutor Francisco, bariátrico? Que eu sempre falo, é a musculação. Você não vai fazer musculação, querido, não é para você perder peso, você já está perdendo peso, é para manter a sua massa muscular. Então, qual que é o tipo de exercício? É a musculação que envolve todos os grupos musculares do seu corpo. Membro superior, core, membro inferior, flexor, extensor, exercício de alta intensidade, curto tempo,
simplesmente para mostrar para o seu organismo o seguinte: não posso perder músculo, eu estou utilizando. E quais são os benefícios práticos do exercício físico bariátrico? Primeira coisa, o bariátrico que não perde músculo, ele fica um bariátrico bonito. Eu já contei para vocês o segredo do bariátrico bonito e um deles é esse. Por quê? As pessoas esquecem às vezes que a sua estrutura corporal ela é formada baseada no contorno muscular. As curvas, tanto do homem quanto da mulher, elas são curvas feitas pela musculatura. Depois da musculatura que vem a gordura e a pele. O contorno de violão da mulher, o contorno da massa é dado pelo músculo. Não adianta, se a pessoa perde muito músculo, a tendência é a gordura cair e ficar com a aparência mais flácida, que é esteticamente ruim, que as pessoas não gostam. Além disso, dá uma aparência dos braços finos, a pele emagrecida, que é esteticamente ruim. É o bariátrico com cara de doente. Então, primeiro, um dos benefícios da pessoa fazer exercício, ele fica mais bonito. Segundo ponto que eu já falei, ele fica com o metabolismo mais alto, porque ele tem mais músculo. Tendo o metabolismo mais alto, ele vai ter menos reganho de peso. Um grande problema que alguns bariátricos têm é, depois de um tempo, ele ter reganho de peso. Só que ele vai colher o reganho, algo que ele plantou lá no começo da bariátrica. Que ele está perdendo peso, não está malhando, ele está tranquilo. Só que aí ele perdeu muito músculo e depois de um ano e pouco, ele começa a reganhar mais do que deveria. É porque ele plantou pouco músculo. Se ele tem um músculo, ele mantém um metabolismo maior, tem menos risco de reganho de peso. Terceiro ponto, ânimo. Pessoal, alguns bariátricos queixa que não tem ânimo. Por que ele não tem ânimo? Ele entra num ciclo vicioso. Ele fica desanimado, com fraqueza, faz menos atividade física e por isso perde músculo e fica com menos ânimo e menos músculo e entra num ciclo vicioso ruim. Quem mantém musculatura tem mais ânimo. Quarto ponto, vida sexual. Está vinculado ao ânimo e à parte hormonal. A pessoa que perde muita massa muscular, ela vai ter menos desejo e vai ter um desempenho sexual menor. Quinto ponto, melhor hábito intestinal. Pessoa que faz atividade física tem o seu intestino com um funcionamento melhor, menos ressecado, com um funcionamento biológico muito mais adequado. E sexto, mais vida longa. Está muito provado que quem faz atividade física vive mais. Então, já falei que vários benefícios de quem faz atividade física. Então vamos lá, doutor, mas como é que eu fiz bariátrica por vídeo? Quanto tempo eu posso fazer exercício físico? Isso é um pouco variável de médico para médico, de protocolo para protocolo. Vou falar como eu oriento os meus pacientes. Fez bariátrica por vídeo, foi uma cirurgia tranquila, com uma semana você pode até correr, pode andar à vontade, pode até correr. Musculação, eu libero com 3 semanas. Claro que ele vai começar com um aumento gradual, né? E qual que é o período mais importante? O período mais importante da musculação sempre é bom, mas o mais importante é o mais precoce possível. Por quê? A perda muscular da bariátrica, ela é mais intensa no começo. Pense numa curva de peso por tempo. Ela é muito mais inclinada. Você perde peso mais rápido nos primeiros meses, depois continua perdendo de uma maneira lenta, estabiliza e ganha um pouquinho. Essa fase de perda rápida do peso é a fase mais importante que a pessoa precisa fazer musculação. É a fase da fraqueza. Quanto mais fraqueza você está tendo no pós-operatório de bariátrica, mais importante é para você fazer a musculação. Quando eu falo musculação, é uma atividade que envolve todos os grupos musculares, principalmente de maneira anaeróbica. Tá certo? Olha aí quanta informação importante só a respeito dos exercícios para o bariátrico. Eu tenho certeza que esse conteúdo é muito útil. Você que conhece, você que tem um amigo ou uma pessoa que fez bariátrica ou pretende fazer bariátrica, envia esse vídeo para ela que eu tenho certeza que você vai estar ajudando e muito esse seu amigo. Grande abraço e até a próxima.